E não esquece de passar na Celadon Shop. Itens Pokémon no clima Halloween. Clique na descrição do vídeo e confira mais. Participe aí do sorteio do Pokémon Scarlet Violet lá no Instagram, link na descrição do vídeo. Últimas horas, basicamente, para você participar. Então participe! Boa sorte para você, beleza? Não esqueça de participar do sorteio. Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, review da semana, episódio aí do Projeto 1000, finalmente o anime retorna, com a sequência aí dos episódios para o Go. E confesso que esse episódio me chamou muito a atenção, eu achei ele melhor do que eu esperava e a gente vai conversar sobre ele agora. Então deixa seu like, ele ajuda demais e bora lá para mais uma review da semana. Bom, é o seguinte... o episódio começa com o Go, Tóquio, Asahi, Gary, Tsurugi e também o Hodaka. Eles estão prestes a ir para o Monte Table, lá aonde está localizado, aonde eles acreditam estar localizado o Pokémon 1000. Eles têm alguns problemas para entrar nesse local, então eles escolheram uma data específica para entrar, porque as condições climáticas são muito tensas para fazer, né, o pouso na ilha, e ela é muito coberta por nuvens, etc, então é um pouco complicado. Então eles estão já se direcionando para lá, já estão na nave que vão levar eles até o local, e eles estão recebendo algumas instruções do que eles vão fazer lá. Inclusive eles não vão poder pousar no meio da ilha, eles vão ter que pousar no canto da ilha, porque no meio da ilha é uma situação muito complicada ali para fazer um pouso, né, ok? Então eles vão pousar na beirada ali da ilha, e o resto eles vão fazer tudo a pé, explorando, até chegar no pico central ali. É bem interessante que após pousar, o pouso já foi um pouco complicado. O Hodaka ele fica na nave e os outros vão em direção ao centro da ilha. É muito interessante o diálogo que rola aqui. Eu quero chamar a atenção principalmente para o diálogo entre o Gary e o Tsurugi, porque a gente percebe que talvez alguma coisa que a gente desconhece pode estar aí, né, acontecendo. Por quê? O Go acaba mostrando o dispositivo que ele está usando para encontrar as ondas, né, de energia do 1000. O mesmo dispositivo que ele usou no episódio do Mewtwo. E aí o Hodaka, acredito que em conjunto ali com o Asahi, acabaram aprimorando o aparelho. E aí eles estão usando a mesma frequência que eles usavam para o Mewtwo, também estão usando para o 1000. E é muito interessante porque o Go acaba falando, né, que a Asahi ela trabalha com geologia e também com biologia molecular. E aí começa todo esse papo do que cada um costuma fazer. E o Gary acaba, né, afirmando ali o que o Tsurugi faz. Né? Ele pergunta, e você, Tsurugi, você é mais responsável, né, para descobrir o ecossistema dos Pokémon e ir em locais que difícil acesso, então você gosta desse tipo de aventura, né, de ir atrás de Pokémon que é muito difícil um humano chegar até aquele local e ver como o Pokémon se comporta por lá. E ele afirma que sim. E aí o Gary pergunta, mas e se você encontrar o 1000, o que você vai fazer? Você vai capturá-lo? E um silêncio toma ali o local, e aí o Tóquio, para quebrar o gelo, acaba falando, e você, Go, pretende capturá-lo? E o Go fala, bom, só na hora eu vou saber, mas eu acho que sim, eu acho que eu quero capturá-lo. E aí o Tóquio acaba falando, olha, interessante porque eu acredito que assim como os treinadores querem capturar certos Pokémon querem ser capturados por certos treinadores. Então talvez eles esperem pelo treinador correto para ser capturados. E aí o Gary até fala, né, você tem um lance mais assim, né, romântico, um ponto de vista mais romântico sobre essas situações. E, né, é o jeito do Tóquio. E aí eles acabam tendo que fazer uma travessia ali num rio. É bem interessante porque a gente começa a já ver sinais do 1000, que começa a aparecer assim, né, zanzando pela ilha. Então, de fato, ele está lá. E aí o Go é meio que atacado por um Swampert. E o Tóquio defende ele usando um Pokémon. E é o Pokémon Virizion, pois é, um Pokémon aí que é uma lenda, né, lá em Unova. E aí o Go fica maravilhado. E o Tóquio acaba falando que conseguiu esse Pokémon na última missão que ele realizou. Então, assim, a gente tem coisas para conversar, mas
particularmente acredito que deva ser uma situação bem semelhante com a captura do Regelic e Regidraco na Crawl Tundra por parte do Go e do Gary. Bom, depois disso, eles seguem e chegam até uma montanha. É bem interessante porque a Sarri acaba falando que aquela montanha deve ser uma montanha de uma lenda antiga de pescadores, que dizem que ali é um amontoado de almas que tentam devorar os humanos. É bem interessante porque essa explicação é porque nunca ninguém aparentemente conseguiu subir até a montanha, escalar a montanha e atravessar a montanha ali, né? Então é algo que os pescadores gostam de contar como uma lenda, uma história. Porém, eles acabam recebendo uma mensagem do Hodaka, e o Hodaka afirma que uma onda psíquica muito forte começou a emitir nas proximidades. E eles percebem então que começam a perder contato com o chefe ali, né? E, consequentemente, os aparelhos deles param de funcionar. Nem as Pokébolas estão funcionando mais. Então, tudo para de funcionar. Se eles precisarem de Pokémon, eles só vão ter 3. O Yvaio, o Tsurugi, o Grookey do Go e também o Azumarill da Asahi. Só. E aí a Asahi sugere que eles deveriam voltar e se reagrupar lá na nave, mas o Tsurugi diz que, graças a essa energia, eles devem estar muito próximos, então ele não vê a possibilidade de retorno, eles devem prosseguir. E aí eles decidem que vão escalar, o Tsurugi lidera ali a escalada com o Yvaio, com o Gary atrás dele, e em seguida o Go, Tokyo e Asahi. Então eles passam a fazer essa escalada, mas, por ventura ali das situações, o Gary é atacado por um Skarmory, que depois se junta com um bando de Skarmories. E o Tsurugi consegue salvar o Gary, pega na mão dele assim, e aí eles meio que são forçados a se separar, porque a corda arrebenta. Então o Grookey acaba sinalizando por Go, Tokyo e Asahi que tem uma passagem por ali, né? Como se fosse uma lateral que eles conseguem se arrastando. E tem uma cachoeira que vai ser um pouco complicado de passar. Enquanto o Gary e o Tsurugi vão até o topo e prometem se encontrar depois. Então, assim, eles estão de fato divididos. O Azumarill acaba identificando que tem uma caverna depois da cachoeira. E aí eles acabam entrando nessa caverna. E o Go e o Gary e o Tsurugi acabam encontrando um buraco que está lá no topo mesmo da ilha. E eles percebem que daquele buraco pode ter alguma coisa mais interessante, justamente pela grande quantidade de raízes, como se estivesse se formando alguma coisa lá embaixo. Quando o Go e o Tokyo e a Asahi entram na caverna pela lateral, eles acabam percebendo diversos Carbinks. E é interessante eu citar isso aqui, que na ilha inteira há uma quantidade vasta de Pokémon de diversas regiões. Então é como se fosse um santuário de Pokémon, onde, assim, os Pokémon estão livres dos humanos, né? Então há uma grande diversidade de Pokémon ali. E na caverna eles percebem muitos Carbinks. E no chão havia uma Berry com uma semente. E a Asahi acaba fazendo uma análise ali. E ela percebe um fio, como se fosse um pelo de um Pokémon. Ela guarda num tubo e acredita que pode ser do Mew. É muito interessante porque o Go e o Tokyo ficam mais animados ainda pela busca do Pokémon. Mas a Asahi pede para eles tomarem cuidado, porque muitas pessoas já avistaram o Mew no passado. E muitas pessoas tiveram as suas, vamos dizer assim, percepções do Pokémon. Ele é visto por algumas pessoas como um ser angelical, mas ele também é visto como um ser demoníaco, que acaba fazendo mal. Então, assim, cai para um lance de interpretação dos acontecimentos. Ela cita uma situação muito interessante. Ela fala de um treinador, ela acaba não especificando se foi uma treinadora ou um treinador, né, no masculino, mas ela fala de uma pessoa que acabou encontrando com o Mew e sofreu ali com chamas e gelo, acabou sendo atacada pelo Pokémon e desapareceu. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. E aí o Go acaba não aceitando isso, ele não acredita que o Mew deva ser um Pokémon maldoso. E aí eles acabam sendo encurralados por um Lunatone e um Solrock. Eles acabam ali tentando lidar com o Pokémon. O Azumarill usa ali uma onda, acredito que de Light Screens. Parecia Light Screens, mas pode ser Reflect. E aí, logo em seguida, o Grookey tenta ajudar atacando também, mas não consegue fazer nada. E o Azumarill acaba usando Hydro Pump e derrotando os Pokémon.
É bem interessante que o Go fica preocupado com o Grookey. O Grookey diz que está bem, né? Aparenta estar bem. Mas a gente percebe um ar de, tipo assim, insatisfação em não conseguir ajudar. O Grookey parece que está incomodado. Vem evolução por aí? Há uma possibilidade. Lembra que eu falei pra vocês de evolução do Grookey, que é uma coisa prometida aí de longa data? Pode ser que esteja chegando o momento. Bom, logo depois, nós acabamos encontrando um laguinho no meio dessa montanha. E esse lago tem um Pokémon Kyogre, que acaba hostilizando todos ali e eles se veem encurralados. Do outro lado, nós temos Tsurugi e Gary que estão entrando naquele buraco que eles encontraram. E lá eles percebem uma grande árvore quando chegam no solo, né? Depois que eles entram no buraco. É um local puro, muito purificado. Parece que nunca teve um contato do ser humano naquele local. Há muitos Pokémon, inclusive o Gary fica chocado com a presença de Pokémons fósseis em abundância. Então o Tsurugi acaba levantando a hipótese que, tipo, como o ser humano nunca pisou aqui, e talvez esse seja o que eles acreditam ser o eixo, né, inicial do mundo, do planeta, pode ser que muitos Pokémon acabaram sendo preservados. O Gary até acredita que há Pokémons que nunca foram vistos podem estar ali. E aí o Tsurugi disse, bom, nosso foco é o 1000, precisamos seguir em frente. E aí eles acabam sendo encurralados também por Pokémon, que no caso aqui são Kabutops e Aerodactyl. E acabam atacando eles, mas o Weavile dá conta. E aí eles seguem para um corredor na montanha, que acaba levando eles até o Pokémon Groudon, consequentemente encurralando eles também. E agora nós temos essa situação. De um lado, Kyogre, de um lado, Groudon. Os treinadores estão emboscados e vão ter que lidar com os Pokémon que tem para acabar com Groudon e Kyogre e seguir em busca do Mew. É interessante que o Mew já está ciente da presença dos treinadores ali. Na conversa da Asahi com Go e Tóquio já na caverna, o Mew acaba aparecendo, que é bem legal também. Bom, episódio bem intenso, assim, ele é muito esclarecedor em algumas coisas, ele começa a puxar a nossa atenção para outras coisas. Eu gostei muito desse ponto que o aparelho do Go foi modificado para tentar encontrar o Mew. Também gostei um pouquinho mais dessas curiosidades em volta de Tsurugi e da Asahi, principalmente esse ar misterioso que o Tsurugi tem ali, né? Eu acredito que ele sabe de alguma coisa que ele não quer contar, não tenho a mesma certeza sobre a Asahi, mas ele deve ter alguma coisa que deve estar só entre ele e o Hodaka, porque esse silêncio dele sobre o que você vai fazer quando você encontrar o Mew, você vai capturá-lo, é algo que deixa um mistério no ar. Então eu gostei da iniciativa do episódio em trazer esse mistério, porque não fica só aquele episódio solado, sabe? Que a gente só está acompanhando uma história em linha reta. Ele acaba adicionando elementos que trazem esse ar de mistério. Gostei disso, vamos ver se de fato tem algum mistério por trás. Vamos ver se de fato tem algum mistério por trás de tudo isso. Outra coisa que me chamou muito a atenção foi o fato do Tóquio estar com o Virizion. Acho que esse foi um dos pontos que mais chamou a atenção do pessoal no episódio. A gente sabe que o Go e o Gary fizeram ali a última missão deles, onde eles precisavam capturar, né, o Regieleki e o Regidrago. Rolou, aconteceu, eles capturaram, mas o Tóquio também estava em uma missão. E é bem possível que eles tivessem alguma missão também que fosse semelhante à que acontece também em Crow Tundra com os Pokémon Virizion, Cobalion e também Terrakion, né? Então, quem sabe foi uma situação bem semelhante e aí o Tóquio conseguiu capturar o Virizion. É muito interessante e isso entra para um spoiler, então assim, peço para vocês mutarem isso para os próximos 10 segundos, se vocês não quiserem ouvir, tá na mão. E há uma situação que a gente sabe nos jogos da Scarlet Violet que revelam paradoxos para Suicune e Virizion. Acredito que isso não foi proposital no anime, tá? Então quem sabe alguma coisa relevante pode estar por vir para o futuro também, envolvendo o Go, que possui um Suicune, e envolvendo o Tóquio, que possui um Virizion. Vamos ficar atentos nisso, tá? Não acho que o episódio
coloca essa situação à toa. É muita coincidência, mas seguimos em frente. Outra coisa também que chama muito a atenção aqui é essa dinâmica, né, do grupo se separar, e principalmente de quando a gente tem essa situação com a Sarri coletando material biológico, possivelmente do Mil, e o comentário que ela faz do treinador que desapareceu por conta de ser atacado com fogo e gelo. A gente sabe que a mãe da Jessie foi uma das pessoas, assim, uma das primeiras pessoas mesmo a fazer uma investigação mais profunda sobre o Mil, né, na América do Sul, e acabou encontrando com o Pokémon, e ela, na perseguição do Pokémon, acabou sendo soterrada, né, em uma avalanche. Não dá pra ter certeza se a referência do episódio aqui é a Miyamoto, mas nosso coraçãozinho de fã quer acreditar que sim. Se você não conhece a história da Miyamoto, eu já fiz 2 vídeos aqui no canal. O primeiro vídeo, um dos mais clássicos do canal, infelizmente acabou levando um strike, mas eu refiz esse vídeo em formato de investigação. Ficou, assim, acredito que até melhor que o primeiro. Mas muitas pessoas desconhecem dessa história, então eu vou deixar no izinho aqui em cima e acompanhe a história da Miyamoto se você quiser entender um pouquinho mais da influência dela com o Mil, porque ela foi basicamente a primeira a encontrar com o Pokémon e ter todo esse envolvimento. Como foi para um audiobook, a gente tem aquela impressão de tipo, não é canon, ainda mais porque envolve o filme. Mas pode ser que o anime queira de alguma forma canonizar isso. Então vamos esperar também para o futuro e ver o que nos reserva. Agora, esse encontro dos três com o Solrock e o Lunatone me chama a atenção para o Grookey. Grookey deve estar querendo sim ser mais relevante no grupo. Grookey talvez está deixando de ser aquela criancinha que ele é, o que é uma fofura, e eu não quero me despedir desse Grookey. Tem muitas pessoas que não gostam, mas eu adoro. Assim, gostei dos 3 starters do Go na forma base. É muito fofinho, né? Scorbunny, Sobble e o Grookey. Mas a gente provavelmente vai se despedir, né, do Grookey talvez em breve. E o Grookey deva ter um ponto importante. Quem sabe que dê aí o impacto para a sua evolução em Trollkey. Então, vamos ficar na expectativa também, né? Quem sabe? Pode acontecer. E aí temos esse encontro do Kyogre, que foi bem legal. E aí vem o desfecho para o próximo episódio. Já Gary e Tsurugi, eu acho que é muito interessante eles encontrarem um local tão bem preservado, com tantos fósseis por ali. É algo que talvez dê pra gente explorar mais pro futuro. Mas é interessante também que essa ilha possa trazer referências ao que a gente conhece como a Fairway Island, né? Que é uma ilha de evento lá da época de Rubi e Safira, onde você podia capturar o Pokémon Mil. Para finalizar, gostei também desse lance do Hodaka mencionar o Mewtwo, né? No caso, ele fala que o rastreador do Mil ele foi modificado, pois ele conseguiu encontrar a assinatura de psicoenergia do Mewtwo e ela deve corresponder também à do Mil. Então é interessante essa citação também do Mewtwo, fazendo essa conexão com o episódio do Mewtwo, que é muito interessante e acho justo. E é legal que as coisas, né, vão se conectando conforme os episódios foram passando. Então, assim, bem animado com o Projeto Mil. Me surpreendeu bastante pelas possíveis referências, pelo que ele traz. E, enfim, quero analisar o preview essa semana também, pra gente conversar um pouquinho. Ah, também teve uma referência, né, sobre o Weavile acabar escalando. A gente sabe que nós temos aquela forma, né, evolutiva diferente pro Sneasel. E em Legends Arceus, em Hisui. E lá ele tem a função de escalar, né? Querendo ou não, é uma referência boba, mas acho interessante colocar aqui também. Mas, depois do preview, nós tivemos uma situação bem interessante. Um especial, um mini especial de Jessie, James e Meow e o Wobbuffet na região de Paldea. Eles acabaram de chegar na região e estão fazendo pesquisas dos Pokémon de lá. O primeiro Pokémon que eles acabam olhando no caderno, inclusive naquele livro, na verdade, é possível ver a imagem da academia, seja uva ou naranja, né? E a academia, a gente consegue ver a foto dela ali, bem interessante, provavelmente um guia da academia para conhecer os Pokémon da região. O James costuma, acho que, ter esses livros de conhecimento dos Pokémon,
E é bem legal que eles acabam encontrando o Sprigatito. E eles até falam que seria um ótimo Pokémon pra roubar, né? E é um Pokémon que, se você não dá muita atenção, ele fica com ciúmes do outro Pokémon. E aí eles até fazem a brincadeira do Meow, que o Meow tinha essa coisa com o Persian do Giovanni. O Meow diz que não, nada a ver, fica furioso. Mas no final das contas eles pretendem capturar o Pokémon, mas o Pokémon acaba liberando um aroma muito cheiroso que acaba acalmando eles, deixando eles um pouco atordoados, parece que iam dormir. O Meow não deixa que eles durmam, e aí acaba fazendo muito barulho e o Sprigatito acaba correndo. E aí eles acabam falando, né? Ah, Sprigatito, o Pokémon da região de Paldea. E o episódio termina assim, com esse especial, dando a introdução do primeiro Pokémon da região. E fazendo jus também, acredito eu, por conta da primeira semana, né, do lançamento dos jogos Scarlet e Violet. E é interessante que eles colocam isso aqui também. Eu acredito que nos 2 próximos episódios nós vamos ter a introdução para o Fuecoco e depois para o Quaxley. É a minha impressão. Enfim, gostei muito do episódio. Achei um episódio interessante pro começo da dinâmica. Espero que o episódio da semana que vem tenha mais, como eu posso dizer, ação. Mas eu gostei de como o grupo se formou e das situações que estão começando a acontecer. O mistério, Grookey querendo, né, talvez ser mais útil. A visão do Tokyo sobre capturas, que foi muito interessante também. E, enfim, até onde isso vai nos levar e como o Mew vai reagir ao encontro. Porque a Asahi, ela é muito, assim, direta num assunto, né? Quando ela até fala sobre o treinador lá que foi atacado por chamas e gelo. Ela fala que o Mew, ele, dependendo dos sentimentos do ser humano, ele não se apresenta para o ser humano. Ele consegue sentir as pessoas que são malignas. Então, será que algum deles ali tem um sentimento maligno? E quem sabe possa atacar os treinadores? É uma coisa que a gente vai acabar descobrindo no próximo episódio. Bom, não teremos equipe Rocket aqui pra atrapalhar ninguém. Pelo menos não Jesse, James e Meow, porque eles já estão na região de Paldea. E se você quiser a minha opinião sobre o anime, eu acredito que sim. Se você vai manter Jesse, James e Meow, depois deles assistirem a Liga Pokémon e verem o Pikachu como ele está forte, a gente sabe que eles gostam de desconstruir as bases deles em cada região. E não só isso, eles são viciados em perseguir Pikachu e Ash. Então, os inimigos número 1 do Ash na região de Paldea, e se eles pretendem ficar por lá, eu não vejo o porquê o Ash também não ir. Então, se você pensava que o anime podia acabar, talvez, acho melhor começar a se acostumar com a ideia de que não vai. Bom, não quero afirmar nada até acontecer, mas até lá a gente vai conversando sobre o anime. Muito obrigado por você fazer parte aqui da review de hoje. Quero saber a sua opinião sobre os temas debatidos. Beleza? Forte abraço. A gente se vê logo, logo. Ah, tem uma coisa no livro também que eu esqueci de falar, que o James está segurando, né? A possível Pokédex ali que ele está segurando. É possível, na outra capa, onde a gente consegue ver a referência Scarlet e Violet, porque tem 2 cores, um círculo com um Pokémon no meio. Parece a cabeça do Palme. Inclusive, vou passar aqui a imagem que fizeram. Foi o Greg Duran, lá no Twitter, passando aqui pra vocês. Forte abraço! A gente se vê logo, logo. Fui! Então, gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever para mais vídeos. E também, não esqueça de deixar aquele seu like. Ele me ajuda demais.